Olá pessoal, vamos começar então mais um tópico do nosso estudo. Essa primeira parte, que nós vamos tratar de toda a geometria plana, onde a gente vai estudar todos os polígonos, o círculo e a circunferência, é importante que a cada tópico que a gente vai estudando, vocês façam anotações das propriedades, das relações que existem entre as coisas, para que conforme a gente vá evoluindo na disciplina, essas propriedades possam ser aplicadas nos nossos problemas. Então hoje, começando a geometria plana, nós vamos começar a estudar os triângulos e eu convido vocês para cada parte desse vídeo que vocês assistirem, que vocês façam uma pequena anotação no caderno, que vejam o que é importante, tudo aquilo que eu estou falando e complemento que vocês estão enxergando escrito aqui é bastante importante. Então vamos começar. O primeiro elemento que nós vamos trabalhar é o que a gente chama de triângulos. E o que é um triângulo? Um triângulo são três pontos, A, B e C, não colineares, ou seja, eles não podem estar sobre uma reta, unidos pelos segmentos de reta AB, AC e BC. Esses três segmentos, quando unidos nos pontos A, B e C, determinam então o que a gente chama de triângulo ABC. E é esta figura, este elemento geométrico que nós vamos tentar, ao longo desse vídeo, reconhecê-lo e diferenciá-lo conforme suas características. Então, olha lá. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, os elementos do triângulo. Então, toda vez que eu determino um triângulo A, B e C, e eu posso usar qualquer outra letra, logicamente, vai do gosto de cada um, né? Mas os pontos que fazem a união dos segmentos de reta, que a gente chamou de vértices, a gente vai representar sempre por letras maiúsculas. Então, nesse caso lá, o Azão, o Bzão e o Czão, que estão em vermelho nesse nosso desenho, é o que a gente vai chamar de vértice do triângulo. Não preciso, vou reforçar isso, escrever o A sempre lá em cima, o B sempre do lado direito e o C do lado esquerdo. Isso não tem a menor relevância. Quando a gente desenha um triângulo, muitas vezes eu sou obrigado a pôr o vértice em um determinado lugar, outras vezes eu posso escolher. Então, já fiquem espertos com relação a isso. Bom, na frente do vértice A, ou seja, oposto ao vértice A, eu vou escrever o lado A, que é o segmento BC. E eu vou representar este cara com o A minúsculo, né? Então, o A, o B e o C minúsculos são os lados do meu triângulo. Então, o A, se vocês quiserem anotar aí, corresponde ao segmento BC. O lado B corresponde ao segmento AC. E por último, o lado C corresponde ao segmento AB. Bom, e aí eu vou ter dois tipos de ângulos nesse triângulo. Os primeiros, que estão ali em verdinho, está um pouco apagado, mas vocês conseguem reparar, lá no vértice A, eu tenho o que a gente chama de ângulo A. Eu podia dizer também, se vocês quiserem tomar a nota aí, que eu podia ter o ângulo B, A, C. Então, a letra que está no meio dessas três que eu falei é onde o vértice, onde se encontra o ângulo. Então, olha lá, o ângulo A interno é o ângulo BAC. O ângulo B interno, que está no vértice B, pode ser lido como ângulo ABC. E, por último, o ângulo C interno, que está no vértice C, pode ser lido, se eu quiser, como ângulo ACB. Bom, os últimos elementos aqui, os ângulos externos. Como é que a gente encontra um ângulo externo de um triângulo? Se eu prolongar um lado do triângulo e desenhar um ângulo que vai do lado do triângulo até esse prolongamento, eu tenho um ângulo externo. Então, olha lá em cima, no vértice A, eu prolonguei o lado C, e entre o lado B e esse prolongamento, eu desenhei o ângulo D. No vértice B, eu prolonguei o lado A,
e entre o lado C e este prolongamento eu tenho o ângulo E. E por último, ali no vértice C, eu prolonguei também o lado A, e entre o lado B e este prolongamento eu tenho o ângulo F. Mais adiante, nós iremos observar algumas propriedades com relação a estes ângulos. Agora, uma coisa muito importante. Se eu pedir para vocês desenharem um triângulo aí com determinadas medidas, ou que vocês peguem palitinhos de diferentes medidas e tentem construir um triângulo. Se vocês quiserem pausar este vídeo e pensar um pouquinho, é bom também. A pergunta é: como devem ser a relação das medidas de um triângulo para que ele possa existir? Que tamanho eu preciso ter nas 3 medidas de um triângulo para que ele possa existir? Quem quiser pausar, pausa, eu vou continuar aqui. Então, olha só, o que a gente vai chamar de condição de existência de um triângulo. Está desenhado ali um triângulo de vértices A, B e C e, portanto, de lados A, B e C. Para que um triângulo exista, e aqui eu escrevi da forma mais simples possível, né, é bastante importante que, quando você olhe para 2 lados quaisquer do triângulo e faça a sua soma, esta soma obrigatoriamente deve ser maior que o outro lado. Então, somando 2 lados quaisquer de um triângulo, o resultado desta soma deve ser igual, ou maior, desculpa, ao outro lado. Por exemplo, se eu pedir para vocês desenharem um triângulo aí, ou pegarem 3 palitinhos que tenham medidas 10, 20 e 30, eu garanto para vocês que se vocês forem unir as 3 pontas dessas valetinhas, isso não vai formar um triângulo. Porque 10, 20 e 30, se eu somo 10 mais 30, é maior que 20, ok. Se eu somo 20 mais 30, é maior que 10, ok. Agora, se eu somo 10 mais 20, 10 mais 20 dá 30. 30 não é maior que 30. Portanto, eu não consigo formar um triângulo, tá? Então, essa é a condição. Para um triângulo existir, a soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. E isso tem que valer para todas as 3 somas, logicamente. Seguindo aqui, algumas coisas a respeito de ângulos que vão nos ajudar bastante no nosso estudo de triângulos. A primeira coisa, que é muito útil sempre, vai aparecer por toda a nossa vida. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre meia volta de uma circunferência, ou seja, 180 graus. Se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo, essa soma será sempre igual a 180 graus. Seguindo, a soma dos ângulos externos, aqueles que eu mostrei para vocês anteriormente, que a gente chamou de D, E e F, sempre que somados, tem a sua soma valendo 360 graus. Então, se eu somo os ângulos externos, essa soma dá sempre 360 graus. Então, uma coisa que não está escrita aqui, e me veio na cabeça agora, e é importante que vocês escrevam aí, né? Faz uma anotação. A soma de um ângulo interno com o seu ângulo externo, ou seja, ângulos internos e externos que estejam sempre no mesmo vértice, a soma entre eles vale sempre 180 graus. Então, daquele triângulo que a gente desenhou, se eu somar A mais D dá 180, se eu somar B mais E dá 180, se eu somar C mais F também dá 180. Isso não está escrito aqui, mas se vocês quiserem anotar, é bastante importante. Em um único vértice, ou em um mesmo vértice, a soma dos ângulos interno e externo é igual a 180 graus. E a última relação que a gente vai fazer aqui, um ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele.
Quando eu digo não adjacentes, eu estou dizendo que não fazem parte do mesmo vértice. O que eu quero dizer com isso? Vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Se vocês olharem lá no desenho de vocês, ó, o ângulo D, que é o externo ao ângulo A, vale a mesma coisa do que os ângulos B e C. O ângulo E, que é externo do ângulo B, é a soma dos ângulos A e C. Esses dois ângulos são internos. Esse ângulo aqui é externo. O ângulo F, que é externo no vértice C, né, é o externo do ângulo C. Ele vale a mesma coisa do que a soma dos ângulos A mais B. Tá? Essas são as relações que a gente pode fazer com relação aos nossos ângulos do triângulo. E aí aqui eu vou fazer uma pequena observação que é bastante importante, mais na frente a gente vai verificar ela em alguns triângulos. Em todo triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Ou seja, se o lado A é maior que o lado B, que é maior que o lado C, eu posso dizer que o ângulo A é maior que o ângulo B, que é maior que o ângulo C. Na verdade, aqui está escrito maior igual, porque lados de um triângulo podem ser iguais e, portanto, seus ângulos também serão iguais. Essa propriedade é bastante importante. Então, guardem. Maior lado do triângulo se opõe ao maior ângulo do triângulo. Menor lado do triângulo, por sua vez, se opõe ao menor ângulo do triângulo. Guardem essa informação, façam uma anotação aí, isso vai ser bastante importante mais para frente. E para terminar as informações de hoje, vamos dizer, a aula de hoje, para a gente seguir amanhã, né, nós vamos classificar os nossos triângulos, ou seja, vamos dar nome aos triângulos. Para que isso? Porque toda vez que eu tiver um problema e eu obtiver o nome do triângulo, esse nome vai trazer consigo algumas características. E reforço aqui, é importante que vocês anotem as características, que vocês guardem elas com vocês, para que no momento oportuno vocês saibam utilizar. Então, olha aqui, a gente vai fazer a classificação dos triângulos de duas maneiras. Observando o comprimento dos seus lados ou observando o tamanho dos seus ângulos. São duas classificações distintas. Um mesmo triângulo pode ser classificado de duas formas diferentes, com relação ao tamanho dos seus lados, com relação ao tamanho dos seus ângulos. Então, se eu for chamar um triângulo, eu posso usar para ele duas características distintas. Vamos lá. Primeiro, vamos classificar o triângulo com relação ao tamanho dos seus lados. E aí eu tenho aqui três tipos de triângulos. O primeiro triângulo, que se chama triângulo equilátero. Olhem bem, equi de igual, látero de lado. Então eu posso dizer que eu tenho um triângulo que tem todos os lados iguais. Né? Se eu quiser simplificar, eu posso dizer que esse triângulo tem três lados iguais. Olha lá na figurinha, o triângulo ABC, como ele tem três lados iguais, eu pude escrever, ao invés de Azinho, Bzinho e Czinho para os lados, eu simplesmente escrevi L, L e L. Sempre na matemática que a gente tem uma figura geométrica, seja ela qual for, que em algum momento partes diferentes da figura são representadas pela mesma letra, é porque elas têm a mesma medida, por mais que a gente não conheça que medida é essa. Então, esse triângulo equilátero tem sempre os três lados iguais. Agora, para um pouquinho e pensa. A gente acabou de dizer, não há mais que 2 minutos atrás, que em todo triângulo o maior lado se opõe ao maior ângulo. E aí vem a pergunta, num triângulo equilátero tem maior lado? Não, não tem maior lado. Todos os lados do triângulo equilátero são iguais. Então, se eu posso dizer que os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Então, todo triângulo equilátero, olhem bem, isso não está escrito aqui, mas vocês podem escrever aí no material de vocês, todo triângulo equilátero é também um triângulo equiângulo. Ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, desculpa.
Agora pensa comigo. Se ele tem todos os ângulos iguais, quanto vale cada ângulo? Uma coisa que a gente já falou aqui. Eu sei que a soma dos três ângulos, do vértice A, do vértice B, do vértice C, são todos eles, a soma deles dá 180. Como todos eles são iguais, eu posso dizer que cada um deles é 1/3 de 180, ou seja, cada um deles vale 60 graus. Então, é uma informação que eu já preciso anotar e reservar um espaço importante para ela. Toda vez que eu ler um problema que começar dizendo assim, seja um triângulo equilátero, informações que eu devo relacionar a ele. Os três lados são iguais e os três ângulos medem 60 graus. Isso já está feito e eu não preciso escrever em nenhum problema. Isso são características que acompanham o nome equilátero. O segundo triângulo que está desenhado ali, é um triângulo que a gente chama de triângulo isósceles. E o que é um triângulo isósceles? Tem uma coisa importante escrita ali. Um triângulo isósceles é aquele que tem pelo menos dois lados iguais. O que significa pelo menos? Que ele pode ter dois lados iguais ou ele pode ter três lados iguais. Isso não faz a menor importância. Se ele tiver dois, já me serve. Se ele tiver três, não tem problema nenhum. Ele vai continuar sendo isósceles, tá? Então, uma frase filosófica aqui, né? Todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles, porque todo triângulo equilátero tem dois lados iguais. Nem todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. Ele pode ter apenas dois lados iguais, ele vai ser isósceles, mas não vai ser equilátero, tá? Então, olha lá, o triângulo ABC está desenhado ali, e eu escrevi que os lados A e C são os lados iguais desse meu triângulo, certo? Por isso eu representei ali com as letras L. E até uma outra representação que eu esqueci de mencionar no desenho anterior, tem dois risquinhos ali para dizer que um lado é idêntico ao outro. E aí, por conta disso, pessoal, pelo mesmo motivo que a gente falou do triângulo equilátero, eu posso dizer que o meu triângulo isósceles tem também pelo menos dois ângulos iguais, que se referem aos meus dois lados iguais, que é o que a gente chama no triângulo isósceles de ângulos da base. Tá? Então, aqueles dois ângulos que estão desenhados em rosa ali, então, que também tem um risquinho igual em ambos, é para dizer que eles são também iguais. Dá para dizer a medida desses dois ângulos? De jeito nenhum. Né? Para conseguir determinar a medida desse ângulo aí, ou eu preciso saber quanto mede o ângulo do vértice B, que eu posso dar em algum problema. Por exemplo, se eu disser que o ângulo do vértice B mede 40 graus. Quanto medem aqueles dois outros ângulos ali embaixo? Aí a gente vai fazer a conta. Eu sei que a soma dos três tem que dar 180. Se um deles mede 40, 180 menos 40, eu tenho 140. Como os dois são iguais, cada um só pode medir 70. Então, se eu tiver alguma informação que me permita usar aquela informação da soma de ângulos internos de um triângulo, eu posso garantir que dois são iguais e aí eu consigo determinar quem são os meus ângulos. E por último, o último triângulo, aquele que eu sempre brinco na sala de aula, é o triângulo inútil, né? O triângulo escaleno, que traz poucas informações nos nossos problemas, né? O triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes entre si. Portanto, também tem todos os ângulos diferentes entre si. É um triângulo que nos traz poucas informações, mas ele existe, por isso ele está aqui no meio de nós. E por último, para a gente encerrar o papo de hoje, o vídeo é bastante cansativo, não é a mesma coisa que a gente está se divertindo na sala de aula, né? Nós vamos classificar os triângulos com relação aos seus ângulos internos, né? A classificação com relação aos ângulos internos do triângulo. O primeiro triângulo, ABC, que está desenhado aí, né, é um triângulo que a gente chama de triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem
todos os ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É aquele ângulo que é menor que 90 graus. Bom, vamos dar uma olhadinha ali. Apesar de esse triângulo ter os três risquinhos iguais, e eu não quero que isso aconteça, por isso a gente vai reformar o desenho ali, né? Eu vou dizer que eu tenho três ângulos que podem ser diferentes, sem problema nenhum, né? Mas são todos eles menores que 90 graus. Eles não precisam ser iguais. E aí a gente vai dizer assim, o triângulo equilátero é também um triângulo acutângulo? A resposta é sim. Todo triângulo equilátero é também um triângulo acutângulo. Todos os ângulos do triângulo equilátero são menores que 90. Né? Agora, o triângulo isósceles, todo triângulo isósceles é um triângulo acutângulo? Eu vou dizer que não. Né? Eu posso ter, por exemplo, um triângulo isósceles com um ângulo valendo 100 e os outros dois ângulos valendo 40. Um 100, os outros dois 40. Olhem lá, a soma dos três continua dando 180, mas um deles, o ângulo de 100, é maior que 90 graus. Então, eu posso dizer que todo triângulo equilátero é acutângulo, todos os ângulos têm menos que 90 graus, mas eu não posso ter a mesma garantia de um triângulo isósceles. Claro, embora eu possa ter alguns triângulos isósceles que também são acutângulos. Se a gente lembrar do exemplo que eu dei anteriormente, um ângulo 40 graus, dois ângulos de 70 graus. Todos eles são menores que 90 graus e a soma dos três dá 180. Isso é uma coisa que a gente tem que ter garantida na nossa cabeça. Tá? Então, todo triângulo tem ângulos, todos os ângulos menores que 90, é conhecido como um triângulo acutângulo. O segundo triângulo que a gente vai classificar, triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É aquele que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. E qualquer triângulo, se tiver um ângulo maior que 90 graus, só pode ter um. Né? Por que só pode ter um? Se a gente lembrar, a soma dos ângulos tem que dar 180. Se um já é maior que 90, vamos chutar um valor aqui, 110 graus, né? O que resta para os outros dois? 70. Então eu não posso ter mais nenhum ângulo maior que 90 graus. Os outros dois têm que se dividir aquele pedacinho que nos restou de 70 graus. Professor, eles vão ser ângulos agudos. Sim, mas serão dois ângulos agudos. E não me interessa. Né? Para o triângulo ser acutângulo, que a gente falou antes, ele tem que ter todos agudos. Agora ele só tem dois. Então ele está fora, ele é chamado de triângulo obtuso, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, que no desenho ali a gente marcou no vértice C, né? Um ângulozinho grandão maior que 90 graus. E por último, talvez o triângulo dos mais importantes da matemática, o que a gente chama de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E pelo mesmo motivo que a gente falou no triângulo obtuso, eu não posso ter mais que um ângulo de 90 graus. Eu só posso ter um. Como é que eu reconheço o ângulo de 90 graus? É o ângulo no vértice onde nós encontramos aquele quadradinho com um pontinho dentro. Aquilo representa um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Presta atenção numa coisa que é muito importante aqui para a gente finalizar o papo de hoje. Em geometria, em matemática, a gente só pode escrever ou usar para fazer contas ou aquilo que está escrito ou aquilo que está representado. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um problema que está dizendo assim, em um triângulo retângulo, eu posso dizer que ele tem um ângulo de 90 graus. Em um triângulo, e mais embaixo tem o desenho dele, e tem aquele quadradinho com a bolinha dentro, eu posso dizer que ele tem 90 graus. Agora, se eu apenas desenho um triângulo, não digo que ele é retângulo, não faço a representação do ângulo reto, não falo absolutamente nada, por mais que o desenho seja bonitinho,
sem este negocinho aqui. Olha ali, ele parece um triângulo retângulo. Ele só parece. Ele pode ser ou ele pode não ser. E essa informação não pode ser usada se não estiver escrita ou representada. Por hoje, por agora, nós paramos aqui. É uma aula bastante conceitual, com informações a respeito dos triângulos. Eu vou deixar vocês vendo esse vídeo. Vocês podem fazer a leitura do material que eu vou deixar no Siga A e depois a gente volta a conversar amanhã com outras ferramentas a respeito de triângulo. Então, vídeo que vocês acabaram de ver e peguem o material no Siga A e façam a leitura. Muito obrigado pela atenção até aqui. A gente se fala.